Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai resolver mais uma questão que foi feita pela FCC em 2016. Eu tenho resolvido bastante questões da FCC, mas não é por isso que eu abandonei, entre aspas, as outras bancas. Eu vou resolver da FCC, da VUNESP, CESP, ESAF. As grandes bancas tradicionais eu tento colocar no canal, mas é aos pouquinhos que eu vou preenchendo a lista vai aumentando cada vez mais. E essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixa de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhuma questão postadas aí e também você consiga estudar com regularidade, certo? Essa questão, se você souber um macete, dá para resolver muito fácil. Agora, se você não souber, ela vai levar um pouco mais de tempo e vai ser bem trabalhosa. Mas, tanto o jeito com o macete ou o jeito mais longo, você vai acertar a questão, ok? Então eu vou disponibilizar na tela a questão, você pausa o vídeo, pega uma caneta, um papel, um lápis, o que você precisar, tenta resolver antes, depois você vê a resolução. Se estiver resolvendo essa questão, usa o hashtag aí, Matemadicas, ok? Foi! A questão é a seguinte, considere a afirmação a seguir. Se eu paguei o aluguel ou comprei comida, então o meu salário entrou na conta. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior é: a gente vai ter que transformar essa frase, que ela já é uma proposição composta, porque tem várias proposições simples unidas por conectivos, que são dois. Vamos transformar ela de um jeito que a gente consiga bater o olho e ver o que está por trás disso. Então vai ser assim, ó. Eu costumo trabalhar com as abreviações. Então eu falo assim, se eu paguei o aluguel, então eu vou colocar assim, ó, paguei o aluguel, ou comprei comida, paguei aluguel ou comprei comida, então o meu salário entrou na conta. Então, salário na conta. Então a gente acabou de traduzir a frase, a proposição aí para isso aqui. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, como ele quer uma equivalente a isso aqui, a gente tem que fazer a tabela verdade disso aqui. E dentre as alternativas, a gente vai achar uma tabela verdade que seja igualzinha ao resultado dessa daqui. É trabalhosa? Sim. Então vamos construir a tabela verdade, que você vai ter que procurar dentre as alternativas, e depois a gente vai resolver pelo macete, ok? Vamos fazer a tabela verdade disso aqui. Para a gente resolver isso aqui, a gente considera que isso aqui está entre parênteses. Porque quando tem o sem então, a gente resolve primeiro os outros conectivos e deixa o sem então como se fosse mandando na conexão, na proposição. Então é o seguinte, a gente vai resolver o ou, depois o resultado que der aqui a gente vai resolver olhando o sem então. Você vai entender aí. A tabela verdade vai ser a seguinte, quantas proposições simples você tem diferentes? Você tem uma, duas, três proposições simples. Isso, ela é uma regra assim, ó, que é 2 elevado a n. O n é o número de proposições simples, que é 3. 2 elevado a 3, que dá 8. E 8 é o número de linhas da sua tabela verdade. E aí, se você tiver dúvida de fazer a tabela verdade, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Se não, você acompanha aqui também e depois vê a aula, mas não deixa de acompanhar esse raciocínio aqui. Então vai ser o seguinte, 8 você vai dividir entre as 3 de modo que você faça todas as combinações entre verdadeiros e falsos. Então, como são 8 linhas, vamos dividir essa primeira aqui em 8, dividir por 2, que vai dar 4 verdades e 4 falsos. Vou colocar aqui. Certo? Então, ó, 4 verdades e 4 falsos, que dá no total de 8 linhas. Agora, como essa daqui é a segunda, que ela é diferente dessa, vamos pegar esse, que a gente dividiu 4 e 4, agora a gente vai pegar esse 4 e dividir 2 a 2. Vai ficar verdade, verdade, falso e falso. E depois de novo, verdade, verdade, falso e falso. Fazendo assim, a gente coloca todas as possíveis combinações de verdadeiros e falsos. E essa última aqui, como a gente acabou de combinar verdade e falso, verdade, falso, ou melhor, 2 verdades e 2 falsos, 2 verdades e 2 falsos, a gente vai fazer mesclado, vai ficar verdadeiro, falso, e assim por diante. O que acontece? Quando a gente faz dessa maneira assim, a gente garante que todas as combinações de verdadeiros e falsos vão estar aqui. É só uma questão didática para que você não esqueça de nenhuma combinação, porque são 8 linhas, dá para se perder fácil.
Vamos resolver primeiro o parênteses, essas duas aqui, ó. Então vamos olhar aqui. Você vai olhar essa coluna com essa coluna e dar o resultado aqui no meio. Lembrando que o que está mandando é o conectivo OU. Se você tem dúvida nos conectivos, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. E o OU, para que seja verdadeiro, você tem que ter pelo menos em cada linha, pelo menos uma parcela que seja verdadeira. Olha aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro também. Falso e falso. Falso e falso e falso. Falso. Ok? Tente deixar bem organizado, assim, alinhado, que não está muito bem no meu caso. Deixar bem alinhado para que você não se confunda nas linhas aqui. Agora você vai olhar esse resultado com essa coluna aqui. Então, você está de olho nessas duas colunas. Lembrando que agora o conectivo é o C, então. Então, ó, você está olhando aqui, aqui, e vai dar o resultado aqui no meio. Esse resultado aqui no meio é a tabela verdade dessa proposição completa. Então, vai ficar assim, ó. O C, então, esse conectivo aqui, a única linha que dá falso é quando tem na sequência aí, ó, V e F. V e F, olha, nessa linha aqui, por exemplo, ó, V e F vai dar falso. Lembra daquela brincadeira? A Vera Fischer é falsa? Aquela ideia assim, ó, V, F, então F, Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia. É essa brincadeira que você lembra que a única linha do C, então, que dá falso é essa linha aqui. Então, quando tiver nessa combinação com essa coluna e essa na sequência, primeiro essa, depois essa aqui, ó, primeiro essa, depois essa, vai dar falso. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Mas vamos procurar essas combinações que fica mais fácil, ó. Verdadeiro, falso, falso. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, não dá. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso de novo. Falso, verdade, falso, falso. O resto, a gente encontrou as partes que são verdade. Agora o resto é tudo, ou melhor, a gente encontrou as partes que são falso. O resto é tudo verdade. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Então, essa coluna em vermelho aqui, ó, a última coluna que a gente fez, é a que está mandando na proposição composta, ou seja, é essa tabela verdade dessa aqui. E aí o que acontece? O exercício ele vai dar para a gente 5 alternativas que a gente vai ter que procurar dentre as 5, uma que seja exatamente nessa sequência aqui. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, verdade. E como é que você teria que fazer se você não souber o macete que eu vou te explicar agora aqui na resolução? Você tem que fazer proposição por proposição, letra A, B, C, D e E, uma por uma. Mas o macete é o seguinte. Acompanhando aí as bancas, existem duas equivalências, que significa dizer que a tabela verdade é igual de uma e de outra, que sempre cai em prova, que é o seguinte. É o P, então Q. Como se fosse isso aqui, ó. P é a primeira parcela, tá vendo que está entre parênteses? Nesse caso aqui são duas, aqui só tem uma, não tem problema. E Q? O conectivo é um C, então. E aí a gente vai ter duas equivalências. Se você tem dúvida nessa parte de equivalências, tem uma aula sobre isso, então clica nessa letra I aqui. A primeira equivalência, você vai pegar esses dois caras, trocar de lugar e inverter o sinal lógico. Como assim, ó? Se o Q está no final, vai para o começo. Se o P está no começo, vai para o final. Mantém o conectivo, porém a gente vai inverter o sinal lógico. Não P, não Q. O C, então, foi mantido. E essa proposição aqui, ela tem a mesma tabela verdade dessa. Fechou? E aqui embaixo? Aqui embaixo é uma outra equivalência, que é assim, ó, não P ou Q, certo? E com essas duas aqui, a gente mata muita questão. Então é o seguinte, se você tem essa daqui, ó, qual que é o conectivo que a gente está em busca aqui, ó? É esse daqui, né? Só que nesse caso tem essa parte aqui, anterior, que aqui nesse caso é uma só. Nesse caso aqui são duas, mas não tem problema. E aqui a parte Q é nesse caso aqui. Então vai ser o seguinte, você vai pegar essa daqui e passar para cá. Então vai ficar, paguei o aluguel ou comprei comida. Então, salário na conta.
E aí a gente, falei para vocês considerarem como se fosse um parênteses isso aqui. E aqui, ó, vai ter a primeira equivalência e a segunda equivalência. A primeira equivalência, o que aconteceu? Ó, essa parcela inteira aqui, P, antes do conectivo, aqui, ó, antes do conectivo, ela foi para o final. E essa aqui, depois do conectivo, foi para o começo. Então, vai fazer o seguinte, salário na conta, e essa daqui, ó, vai para o final. Paguei aluguel ou comprei comida. E o que aconteceu? Os conectivos aqui. O conectivo, esse aqui foi mantido. E essa parte aqui, ó, esse aqui negou. E esse daqui também negou. E qual que é a negação de um ou? Aí você tem que lembrar da negação. A negação de um ou é o seguinte, você tem essa primeira parcela que mantém e agora vamos negar um ou. Como é que a gente nega um ou? A gente inverte o primeiro, troca o ou pelo e inverte o segundo. Se você tem dúvida em negação de proposições, clica nessa letra aí também. Essa questão é bem legal porque envolve equivalência e negação. Aqui, então, a equivalência é essa daqui, ó. O que está mandando é essa daqui. E o que aconteceu daqui para baixo? Daqui para baixo, ele faz o seguinte, negou a primeira parcela, então vai negar a primeira parcela, troca o sem, então, pelo ou e mantém a segunda parcela. Vamos negar um ou de novo. A negação de um ou é não PA e não CC ou SC. Então, a equivalência é essa daqui. Então, as duas proposições equivalentes a essa inicial, que é essa do exercício, que é essa daqui, são essas daqui, essa daqui e essa daqui. Agora, você tem que procurar, dentre as alternativas, uma coisa que esteja condizente ao que você acabou de encontrar de equivalência. Por quê? Essa tabela verdade é igual a essa tabela verdade, pode construir que vai dar certo. Assim como essa tabela verdade é igual a essa tabela verdade e essas duas aqui também são equivalentes. E a única alternativa que vai dar certo é a letra A. A letra A diz o seguinte, se o meu salário não entrou na conta, salário não entrou na conta, então não paguei o aluguel e não comprei comida. Não comprei comida. Ó, olha aqui, ó. Olha essa daqui e olha essa. Elas são iguaizinhas, ó. Não SC, C então, não PA e não CC. Então, na letra A, se você construir a tabela verdade da letra A, que é isso aqui, vai chegar nesse resultado aqui, que é a tabela verdade da nossa proposição do exercício. Exercício bem legal, bem completo, que vale a pena você ir com calma para você estudar. Se você ficou perdido em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho e pode ser que você tenha ficado perdido pelo fato de não conhecer os conectivos ou você não ter aprendido as equivalências ou você não ter aprendido direito a fazer a tabela verdade ou não ter lembrado ainda da negação. Teve uma negaçãozinha aqui no meio. Então, como eu disse, é um exercício bem completo. Ah, é difícil? Realmente, é difícil se você não sabe os temas. Mas com a prática você fica bem ágil para resolver e isso aqui fica bem tranquilo também, certo? Então, continua nos estudos aí. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo. Se ainda permanecer essa dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, compartilha esse vídeo, dá aquele joinha que me ajuda bastante, não só eu, o canal, e ajuda outras pessoas a aprenderem também. Você divulgando o vídeo, outras pessoas que têm dificuldade, assim como seus amigos que estão estudando para concurso, vê que a matéria não é tão difícil assim, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima questão. Tchau!